Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição 5 do dia 1º de agosto de 2021. Neste terceiro trimestre do ano, as nossas lições bíblicas estão com o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista da nossa lição é o pastor Clayton Ivan Pomerenig. E a nossa lição de número 5 tem o título O Reinado de Acasias. O nosso texto áudio diz assim: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmos 7, versos 9. A verdade prática diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Nesta primeira página da nossa lição, nós temos aqui também 6 textos que compõem a leitura diária da semana. São textos para você estar aí meditando, fazendo o seu devocional diário e assim estar se preparando para a lição que será ministrada no domingo. A leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo 1, versículos do 1 ao 8, versículos 13 e 17. Nesta passagem aqui, do versículo 1 ao 17, vai contar o término do reinado de Acasias, o filho de Acabe, que sobe ao reinado após a sua morte. Este moço ele tem um reinado aí de 2 anos e aqui o texto relata a sua doença, não é, causada por uma queda pelas grades do quarto que ele estava e depois a sua morte, lá no versículo 17. E também tem aqui a intervenção de Elias na vida do filho de Acabe. Para não sair um pouquinho aí do contexto da história, eu gostaria de estar retomando um pouquinho ali o final do livro de Reis, o qual fala um pouquinho desse moço. E fala um pouquinho também, aqui no capítulo 21, das últimas profecias de Elias para Acabe. Nós vemos aqui que Elias ele termina o seu ministério na vida de Acabe, não é? Ou os objetivos dele em relação a Acabe, que era ele se arrepender, ele voltar aos caminhos do Senhor, ele reconhecer que havia só um Deus em Israel. Nós vimos ali o confronto com os profetas de Baal e vimos que este rei, ele não muda, ele permanece na sua impiedade. E aqui a palavra de Deus diz que Elias traz as últimas profecias para aquele casal. Lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 19, há a profecia da morte, de como seria a morte de Acabe. No versículo 21, do que aconteceria aos seus filhos. E no versículo 23, o que aconteceria com Jezabel. A profecia contra Acabe, ela acontece ainda no primeiro livro de Reis aqui. Está lá no capítulo 22, no versículo 38. A palavra de Deus diz que ele vai à guerra, não é, disfarçado, porque um outro profeta, já não é Elias. Elias, ele só dá as últimas palavras que o Senhor fala, depois não se fala mais, o texto bíblico não relata mais um ministério profético de Elias na vida de Acabe. E aí tem Micaías. Micaías diz que se ele for à guerra, ele vai morrer. Ele manda prender o profeta, até que ele volte vitorioso da guerra. Mas a palavra de Deus diz que um dos homens entesou o arco na simplicidade, soltou uma flecha e essa flecha ela vai ferir Acabe e ele morre. Então aqui no primeiro livro de Reis, no final do primeiro livro de Reis, acontece a sua morte. A morte de Jezabel vai acontecer mais tarde,
inclusive após a morte de Acasias, trazendo para nós aqui que enquanto ele estava no reinado, a sua mãe ainda estava viva. Ela vai morrer lá em 2 Reis, capítulo 9, versículos 33 a 35, por mão de Jeú. E depois também nós vemos em 2 Reis, capítulo 10, versículo 1, a informação que Acabe tinha 70 filhos, e do capítulo 10, versículos 10 a 14, a morte de todos eles. Assim como aconteceu com Jeroboão, que toda a família foi morta, aqui no segundo livro de Reis também acontecerá a morte de toda a família. Por quê? Porque havia um juízo sobre eles. Eles foram muito desobedientes. Pai e mãe foram muito desobedientes a Deus. Primeiro Acabe, porque Acabe não poderia jamais se casar com Jezabel. Ela era fenícia, povo, uma mulher de outros povos, de outra cultura e que adorava a Baal. E ali ele morre, o Deus exerce o juízo sobre este homem no finalzinho aqui do primeiro livro de Reis. Então, o profeta Elias vai até onde Deus mandou ele ir. Acabou aqui as profecias, uma outra profecia já é entregue por outro profeta que é Micaías. E veja que lá no capítulo 22, antes da sua morte, acontece aqui tem aqui um texto que diz assim: estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel, porque eles tiveram períodos de guerra, não é? Tanto é que quando ele morre em guerra. Ele morre em guerra. Mas houve um período aqui de quietude. Era um tempo para ele reconhecer. Porque as misericórdias de Deus, segundo Jeremias 3:22, elas são novas e renovam-se a cada manhã. Veja o tanto de tempo que teve para este rei se arrepender, se voltar para Deus e mudar aquilo que já estava predito sobre a sua vida, não é? Mas Deus, quando ele mandou falar, ele já sabia o que ia acontecer. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é onisciente, soberano, sabe todas as coisas. E aqui inicia o reinado do seu filho. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos do 52 ao 54. Aqui vai falar o tempo do seu reinado, vai trazer para nós a informação que quando ele começa a reinar, Josafá em Judá está no ano 17 do seu reinado, porque o autor da lição ele sempre traz. Quando um novo rei subia ao trono no Reino do Norte, informava quem era o rei do Reino do Sul. Não é? E aqui até mesmo Josafá ele teve um momento de aliança com Acabe, não é? E aqui há a menção de quem estava reinando. Então Josafá estava no poder nesta época. Também eu quero trazer a lembrança aqui dos irmãos que enquanto Israel estava no seu 4º ou 5º rei, Josafá, Israel já estava no seu 8º, para a gente ter uma ideia aí dos acontecimentos, não é, do Reino do Norte. E todos os reis que caíram nesse tempo foi por morte violenta e todos idólatras. Lembrando também que todos os reis do Norte não obedecerão a Deus. Em todos os textos mostra a impiedade deles. E a palavra de Deus traz para nós aqui a informação de Acasias. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Para nós termos uma ideia aqui, ele seguiu o pai, que já era terrível, a mãe, e ainda fez semelhante ao que Jeroboão fez, indignando ao Senhor. Ele foi um moço terrível, não é? Pouco tempo de reinado e já mostrou aí a que veio, não é? A palavra de Deus diz que
ele seguiu o caminho do pai e da mãe, mas tem uma informação importante aqui no nosso livro de apoio, onde o pastor Claito traz aqui o significado do nome de Acasias. Significa Yahvé prende, no sentido de agarrar, segurar. Eu vi também nos estudos aqui, que alguns irmãos postaram aí, que significa também, ou semelhante significado, Yahvé sustenta, trazendo aí um significado semelhante, mas fazendo menção sempre ao nome de Yahvé no nome de Acasias. Então, o autor diz aqui que talvez Acabe queria deixar um caminho aberto para Deus, escolhendo este nome para o seu filho. Mas ele escolheu bem o nome do filho, mas ensinou tudo errado. Então, o que nós aprendemos aqui? Que não adianta colocar nome de crente no filho e não ensiná-lo no caminho que deve andar, conforme a palavra de Deus nos ensina. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Também não adianta colocar o nome de crente no filho e não ensiná-lo a confiar em Deus, e não ensiná-lo a honrar e adorar somente a Deus. Então esse pai, ele escolhe um nome com um significado forte para o seu filho, mas faz tudo errado, não é? Nós sabemos que esse moço, durante o seu reinado, teve muita idolatria no seu reino. Ele era um adorador de Baal, e quando ele cai ali da sacada da sua casa, que está registrado aqui já no início da nossa leitura bíblica em classe, ele manda consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, e ele manda que se faça uma pergunta assim, se ele iria sarar desta doença. A palavra de Deus não diz qual foi as consequências dessa queda. Diz que ele caiu das grades da casa, não é? Alguns estudiosos dizem que esta sacada, elas eram uma espécie de cerca, não é? Talvez ele chegou perto demais, a cerca partiu e desabou. A queda, ela não mata ele instantaneamente, mas ele fica gravemente ferido. Talvez a queda ocasionou alguma hemorragia interna, alguma infecção, e ele provavelmente está de cama, esperando aí uma cura. Mas ele procura o Deus Baal, a qual a sua mãe adorava. A sua mãe ainda era viva, não é? Ela vai morrer ali ainda no capítulo 9. E ele pede para ir buscar um oráculo. O oráculo é outro pecado grave, né, diante de Deus. É registrado na palavra de Deus que eles não poderiam consultar nenhum falso Deus como adivinhadores ou encantadores. Está lá em Levíticos capítulo 19, versículo 31, diz assim: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, como um israelita, um filho de israelita, Acasias deveria ter buscado a Deus, deveria ter procurado o profeta Elias, que ainda estava lá por aquele tempo, em algum lugar, talvez escondido, não é? Ou em algum lugar, esperando, não é? Algo acontecer. E ele faz o contrário. Além de adorar Baal, ele vai consultá-lo. E a palavra de Deus diz que Elias, ele ouve a voz de Deus, que manda ele subir para encontrar os mensageiros a caminho, os mensageiros do rei de Samaria, e dizer-lhes: porventura não há Deus em Israel para ir consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E
que é e quem é esse Baal Zebub? Nós já ouvimos falar bastante de Baal na outra aula. Nós vimos que os profetas de Baal e Azerá foram mortos ali, não é? Mas estas divindades aí de Baal, ela tem uma longa história aí na vida de muitos povos. Ele é citado com outro nome, Baal Peor, em Números, capítulo 22, 41, Senhor do Monte Peor. Ele também, no meio dos sidônios, ele era conhecido como Melcarte. A palavra de Deus diz que o pai de Jezabel era adorador desse Deus, inclusive incorporou este nome ao seu nome, Etbaal, que significa com Baal. Nós vemos também na palavra de Deus usado muitos termos Baalins, que é Baal no plural, ou seja, vários deuses ou várias divindades pagã. Nós vemos também em Juízes, capítulo 9, versículo 1 e 6. Se você tiver sua Bíblia aí, consulte. Vai falar de Baal Berite, Senhor da aliança. E aqui, no texto de hoje, nós vamos ouvir o termo Baal Zebub. Baal Zebub significa Senhor das moscas. Isto mesmo, Senhor das moscas. E a história, porque tem esse nome, tem duas versões. A primeira é que eles acreditavam que se alguém fosse picado por uma mosca e infeccionasse a sua pele, se pedisse a Baal Zebub, era curado. Outros dizem que é uma forma jocosa, não é? Para ridicularizar, um apelido talvez, que os hebreus deram a este Deus. Porque o termo Zebu significa Senhor, o príncipe. E Zebub aí traz esse termo aí, Senhor das moscas. Ele era adorado em Ecrom, cidade dos filisteus, conforme 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, 6 e 16, no texto de hoje. Todas as vezes cita que ele estava em Ecrom, o templo desse Deus, e há trazem essas duas ideias aí, uma forma de ridicularizar ou trazendo esse significado também aí, que eu já vi em outros lugares, de que se alguém fosse picado por uma mosca, era esse Deus que eles buscavam. Mas aqui não tem muita importância para nós, não é? O significado desses nomes, porque o que não podia era Acasias buscar esse Deus. Ele já vira anteriormente o que aconteceu, ele viu o desafio de Elias, provavelmente escutou seus pais falando, não é? Que aqueles profetas ali morreu. Também ele deve ter ouvido que foi o verdadeiro Deus que mandou fogo naquele sacrifício, porque o Deus de Baal não respondeu e jamais responderia. E mesmo assim, ele manda buscar informação desse Deus aí de letra minúscula, né? Quando nós olhamos ainda no Novo Testamento, Beuzebu, que também é uma forma aí, tinha esquecido, deixa eu falar agora, ele era chamado também, mais para frente, quando foram as histórias acontecendo, eles juntaram aí Baal Zebub, formando Beuzebu. Está registrado esse termo em Mateus 12, 24, Marcos 3, 22, Lucas 11, 15, que é o príncipe dos demônios, o próprio diabo. É um dos termos por qual o diabo é chamado. E este filho de Acasias, ele vai buscar esse Deus desobedecendo o Senhor. Por quê? Porque ele andou no caminho dos seus pais, que é o que está registrado aqui
no segundo tópico, subtópico da nossa lição. Acasias segue os passos de seus pais. Então, ele teve aí os vários maus exemplos da sua mãe e do seu pai. E ele acabou indo por este caminho. Poderia acontecer de outra forma? Sim, nós já vimos várias pessoas que às vezes têm pai e mãe de índole terrível e o filho deste casal não é. Acontece também o contrário, às vezes os pais, homens bons, corretos, justos, e os filhos serem ímpios. Por quê? Porque a decisão de fazer o bem, de seguir a Deus, ela é individual. Os pais, eles têm a missão de ensinar, e é aí que falha Jezabel e Acabe. Eles não ensinaram, não é? Eles fizeram uma coisa terrível com esses filhos. Com esse filho, eles mostraram para ele sempre muita idolatria. Eles mostraram que perseguiam profetas. Nós vemos Acabe, não é? Querendo matar os profetas, Jezabel matando os profetas. Então ele aprendeu a vida toda o errado. Ele poderia fazer o certo? Ele poderia, não é? Porque a revelação de Deus no coração das pessoas, elas independem da criação. E ali o profeta Elias, ele manda a mensagem, não é? Falando que tinha um Deus de Israel. Por que ele iria buscar outro? Então ele poderia aí ter decidido. Mas a palavra de Deus diz que ele segue os caminhos do seu pai. Ele foi criado e educado na corte real. Certamente, o autor diz aqui, teve muitos problemas com a sua educação e formação, aliado ao mau exemplo dos seus pais, e isto foi refletido no seu reinado. Então ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu gostei de um texto aqui que o autor fala da criação dos pais, no livro de apoio ele fala bastante disso, e é uma coisa que nós devemos nos preocupar, a educação cristã que nós damos para os nossos filhos, não é? Desde pequeno nós fomos ensinados e assim fazemos, de apresentar nossos filhos no templo, de quando chegar a idade, matriculá-los na escola dominical, ir na escola dominical e levá-los ao culto, encaminhá-los aos grupos da igreja. Nós hoje na igreja tem um departamento para cada grupo, não é? Isso tudo é uma forma de você envolver o seu filho naquele ambiente no qual você acha que é bom ele estar, porque é o lugar que você vai adorar o seu Deus. E muitas vezes os pais, eles são, vamos dizer assim, meio relapsos com estas coisas, e isto pode refletir mais tarde na vida deles. Não é? Não ter assim aquela educação cristã ideal. Isto vai fazer com que nossos filhos sirvam a Deus de maneira correta, como deve ser, que eles honrem a Deus, adorem a Deus? Nós esperamos que sim, não é? E se acontecer o contrário, porque às vezes acontece, mas aí você fez a sua parte, não é? Nós devemos fazer sempre a nossa parte. E o autor aqui, ele ainda traz um pouquinho daquela questão emocional que todos nós devemos ter, preocupar da questão emocional dos nossos filhos. Ele diz assim, ó, pais controladores, restritivos, hostis, agressores ou permissivos, negligentes ou indiferentes, ambas são formas de rejeição, geram crianças que não sabem expressar suas ansiedades e raiva, podendo tornarem-se depressivas, autodestrutivas, suicidas, passivas, introvertidas, tímidas e desenvolverem hábitos nervosos, terem pesadelos e apresentarem sintomas
psicossomáticos. Então é importante que nós nos preocupemos com a educação religiosa dos nossos filhos, tratando aí da vida espiritual com todo aquele cuidado e também em relação à vida emocional. Nós devemos ter cuidado, porque nós estamos formando, não é? Nós estamos ajudando nossos filhos na sua formação. E o que aconteceu com Acasias? Ele teve péssimos pais e péssimos exemplos. Embora que isto não exima nenhum filho das suas escolhas, não é? Ele foi aqui avisado por Elias que tinha um Senhor a qual ele poderia buscar, que ele não precisava buscar o Deus de Ecrom, Baal-zebub, que ele poderia buscar o verdadeiro Deus. E a palavra de Deus vai dizer, aqui no tópico 2, nós vamos estar estudando o que acontece, o que ele vai fazer depois dessa intervenção de Elias. Dando continuidade, vamos ao tópico 2, que traz o título Elias desafia a adoração a Baal. Nós temos aqui 3 subtópicos: a corajosa intervenção de Elias, a resposta de Elias aos soldados, um ministério de fogo. Então, como vimos anteriormente, o rei está doente porque ele caiu, está muito ferido e está com medo por sua vida, e ao invés de consultar ao Senhor, ele manda consultar o Deus de Ecrom, Baal-zebub. E estes mensageiros têm ali um encontro com Elias. Por quê? Porque Deus já o avisara. Está lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz a palavra. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso, no versículo 4, assim diz o Senhor: da cama que subistes, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Veja aqui que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, manda que Elias vá ao encontro daqueles mensageiros. E para estes mensageiros, ele faz uma pergunta, provavelmente não está esperando a resposta, não é? Porque logo depois já traz a mensagem ali de juízo contra o rei a qual eles serviam, não é? E é interessante que esses mensageiros, eles não conheciam Elias, mas eles o obedecem de pronto, não é? A palavra de Deus diz que eles voltam para o rei. E o rei pergunta: que há que voltastes? Porque o rei esperava que ele já trouxesse a resposta que ele havia pedido ali a Baal-zebub. E aqueles moços falam o que aconteceu, que um homem saiu ao encontro deles e entrega ali aquela mensagem para o rei. E é interessante que nesta passagem, as 3 vezes em que é registrada a mensagem de Deus, ela está da mesma forma que Elias falou do início, a mesma palavra. Elias, ele era um porta-voz de Deus, como nós já dissemos na lição anterior. As palavras que saíam da boca de Elias não eram as suas palavras, eram as palavras que Deus queria que fosse dita. E ele sempre falava na íntegra, da maneira que o Senhor colocou nos seus lábios. Ele era um porta-voz de Deus, assim como todos os profetas. E de maneira direta, firme, sem rodeios, nós vemos quando o profeta Natã vai falar com Davi, Deus manda ele ir e confrontar o pecado de Davi. E nós vemos que Natã, ele usa ali uma história para
falar aquela profecia, entregar aquela profecia para o rei, e até que o rei reconhece. E nós vemos o ministério de Elias um ministério diferente. É um homem mais rústico, mais direto, talvez por alguns meio grosseiro, direto, não é? Na forma de falar, mas ele é um porta-voz de Deus. Da maneira que o Senhor falou, ele fala para os mensageiros repetem para Acasias e Acasias, ele sabe de quem se tratava, porque a sua primeira pergunta é: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles disseram: é um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Então Acasias conhecia este homem de Deus e sabia que ele era um servo do Deus vivo e provavelmente sabia que Elias havia feito aquele confronto no Monte Carmelo, o qual somente o verdadeiro Deus respondeu, e a morte daqueles profetas. Nós não estamos tratando aqui com um moço que cresceu na impiedade e não conhecia Deus. Talvez ele não conhecia Deus da maneira ideal, mas ele sabia o poder que Deus tem. Então, por isso que aqui nós temos a responsabilidade da família em ensinar e tem a responsabilidade pessoal do rei Acasias. E a mensagem era firme, não é? Que ele daquela cama ele não desceria, porque estava consultando a Baal Zebub, não é? Nós vemos que o rei, ele se preocupa, sim, com aquela mensagem e ele manda os soldados, que está no tópico 2. A palavra de Deus diz que ele manda 3 grupos de soldados, de 50 soldados, e cada grupo de 50 soldados, um capitão responsável. E quando o primeiro capitão chega, porque Elias já não está ali no caminho onde ele encontrou aqueles mensageiros. Ele está no monte. A palavra de Deus não registra que monte é este. O autor até diz assim, em diversas ocasiões do ministério de Elias, vemos-lo subindo em montes, no Carmelo, no Horebe, e agora neste monte que não consta o nome, deixando ser usado por Deus nestes lugares. A palavra de Deus não registra que monte é este, mas nós vemos este capitão chegando diante do monte e dando uma ordem a Elias. A ordem está lá no versículo 13. E tornou o rei enviar... Não, irmãos, não é o 13 não. É que aqui, capítulo 8, já vai para o 13. É no 9. Então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte. Não registra que monte é esse. E disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Parece uma ordem, não é? E é uma ordem, porque aqueles homens, aquele capitão, ele estava seguindo a ordem do rei. E o rei queria que Elias descesse, provavelmente para ir até ele e talvez matá-lo, porque foi isso que esse moço viu a vida toda, não é? Ou talvez para questioná-lo. A palavra de Deus não registra, não é? Qual era a intenção? Mas ele traz a ordem ali do rei, desce. E aí nós vemos o rei Elias, o profeta Elias, como sempre, não é? Um homem cheio da autoridade, cheio de confiança, sabendo Deus que ele servia, ele diz: se eu, pois, sou homem de Deus,
desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Provavelmente o rei Acasias ficou sabendo do acontecido com o seu capitão e os seus 50 soldados, e não parece que ele teve nenhuma preocupação com a vida daqueles homens, porque ele manda outro grupo de um capitão mais 50 homens. E ali diz a palavra de Deus: e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50, e este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa, uma nova ordem. Então, uma pessoa que estava acamada, estava próximo a morrer, em desobediência a Deus, sabendo que tinha um profeta ali, né, fazendo uma intervenção, ele não tem nenhuma humildade, mas mostra um homem orgulhoso, não é? Um rei cheio de poder, enviando seus capitães para trazer Elias à sua presença. E acontece da mesma forma com o que aconteceu aos anteriores. Estes homens morrem, não é? Então, na terceira vez, que é o que está registrado aqui na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 13, fala que o rei enviou o terceiro grupo, não é? De 50 homens com seu capitão, e quando este capitão chegou perto do monte, a palavra de Deus registra que ele se pôs de joelho diante de Elias e suplica-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Esta passagem é muito linda. Enquanto o rei ímpio talvez quisesse aqui a morte do profeta, este rei, esse capitão, ele reconhece que este profeta era um homem de Deus, não é? Embora o rei não estivesse nem um pouco preocupado com a vida deles, ele se preocupa com a sua própria vida, com a vida daqueles homens que estão a seu serviço, e pede a misericórdia de Deus. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele clamor e ordenou ao profeta que o acompanhasse até ao palácio em segurança. Veja a bondade do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus, que também seria estendida a Acasias se ele usasse de simplicidade, se ele usasse de reverência diante do poderio de Deus e aproveitasse da bondade do nosso Deus. Ele estava diante do profeta de Elias, um homem que já havia um relato anterior, ressuscitara o filho da viúva de Sarepta, um homem de Deus, o qual orou e Deus mandou fogo do céu para queimar o holocausto, poderia também facilmente curá-lo, não é? E este moço, este capitão, ele reconhece, não é? Ele percebeu, conforme diz Mateu Henry, no comentário bíblico do Antigo Testamento, ele reconhece que não se consegue nada lutando com Deus. Se formos bem-sucedidos com Ele, será por meio de súplicas, ele diz. Se não cairmos diante de Deus, devemos nos curvar diante dele. E aqueles que aprendem a ser submissos com as fatais consequências dos outros são sábios para o seu próprio bem. Então, Elias, ele atende ali o pedido do terceiro capitão, mas porque Deus o avisa. Olha lá o que Deus diz, versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Veja que este profeta, ele está obedecendo em tudo
a ordem de Deus. E Deus manda que ele vá, e ele vai, né? Ele vai, se apresenta diante do rei, ele entra pela porta da frente e ele sai pela porta da frente e apresenta-se diante deste rei. Antes disso, o autor vem tratar um pouquinho aqui, esta questão que ele se apresenta diante do rei, está no tópico 3. Ele aqui no tópico 2, ele ainda fala do ministério de fogo, o qual Elias está inserido, não é? O ministério de fogo. Esta referência ao ministério de fogo está assim registrado pelos vários episódios em que ele esteve envolvido com fogo de Deus, não é? No desafio do Monte do Carmelo, desceu fogo do céu e consumiu o altar e o que havia nele, conforme 1 Reis 18:38. Depois, Deus, ele chamou a atenção do profeta por meio do fogo também. Nós vemos que Deus se apresenta a Elias ali, a apresentação ali de três manifestações, e há também a do fogo, 1 Reis 19:12. E 2 vezes seguidas desceu fogo do céu para consumir os soldados anteriores a este, que pede a misericórdia, conforme 2 Reis, capítulo 1, versículos 10 e 12. E por último, ele é elevado no céu, não é? No carro de fogo com cavalos de fogo, conforme 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. 2 desses episódios, diz o autor da nossa lição, 2 desses episódios de fogo estão relacionados à adoração a falsos deuses, como consequências lastimáveis para os seus adoradores. Primeiro morreram 850 profetas, depois 102 soldados. Assim como no Carmelo, nesse episódio de Acasias, Deus mostra através do fogo que ele não irá dividir a sua glória com nenhum outro Deus. Então, Elias, no seu ministério, enquanto esteve, não é, na terra, a trabalho, amando do Senhor, ele sempre lutou com muito zelo contra as adorações a falsos deuses. Ele não tolerou os desvios do povo, e Deus também sempre levantou muitos profetas na força de Elias para combater as várias formas de idolatria que podem haver entre o povo de Deus, e que o fogo do Espírito Santo possa queimar toda idolatria, visto que Jesus é aquele que nos batizará com o Espírito Santo e fogo, dizendo o autor, Lucas capítulo 3, versículo 16. Então, esta referência a fogo na vida de Elias é algo vindo de Deus para mostrar o seu poder, para mostrar que ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que o ministério de Elias é um ministério de fogo. Dando continuidade, vamos para o nosso tópico 3, que traz o título A Doença de Acasias e a Sua Morte. Temos aí 3 subtópicos: o julgamento do Senhor contra Acasias, a determinação de Elias e a morte do rei, as qualidades de Elias. Então, aqui nós vemos já o término aqui, quando Elias chega diante de Acasias com a mensagem. Ele diz assim: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Então, nós vemos aqui Elias já trazendo a sentença direta, a repreensão direta de Deus já para o rei. Ele poderia, neste momento, mostrar um arrependimento, não é?
ele poderia pedir a misericórdia, ele poderia fazer muita coisa, mas a palavra de Deus não registra não faz menção de nenhuma forma de arrependimento deste rei. E no versículo seguinte já fala da sua morte. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Então aqui já apresenta a morte deste rei, porque ele não se arrependera, não mostrara nenhuma forma de arrependimento diante de Deus. Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanece com a vida deliberadamente entregue ao pecado. E foi isso que ele fez. Ele não aceitou, não é? Aquela palavra, não dá mostra de arrependimento, e nós sabemos que Deus poderia restaurar a saúde dele, poderia mudar o fim dele. Em outro texto, lá em Isaías, nós vemos um rei, creio que é Zedequias, que recebe ali de Deus que ele preparasse a sua casa, que ele iria morrer. A palavra de Deus registra que Isaías entrega a mensagem de Deus e sai. O rei imediatamente vira o rosto para a parede e pede para o Senhor para que ele não faça desta maneira, pede a misericórdia de Deus. E enquanto Isaías está saindo, Deus fala novamente com o profeta que ele retorne e fale a Zedequias que ele terá mais 15 anos de vida. Então, o nosso Deus, ele de acordo com o arrependimento, o pedido, não é? O clamor dos seus servos, ele pode mudar. Mas Acasias não era servo de Deus. Ele era um homem idólatra, não é? Ele confiava em Baal. E não seria fácil abrir mão desse Deus dele, porque esse Deus, ele não exercia na vida dele o papel de um Deus que cobra, não é? Então, abrir mão de Baal significava para ele não ter mais à disposição aquela religiosidade alienadora a seu dispor. Para deixar Baal, era preciso abandonar as ilusões confortáveis que permitem viver uma desonestidade livres de culpas, porque os deuses como Baal são de pedra, de pau, não fala, não tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, e não vai ensinar nada, não é? Baal deixa seguir que não mais... Desculpem, estou lendo aqui o que o autor deixou registrado. Deixar Baal significava que não mais poderia usar a religião para assustar, subornar ou intimidar outras pessoas. Abrir mão de Baal era um convite para crescer espiritualmente, mas crescer dói, especialmente em pessoas acostumadas a uma cultura que lhes dá passagem livre para uma religião de contos de fada, de divertimento e êxtase. Esta é a relação de um homem, não é? Um homem ímpio com o seu Deus falso. Então ali acontece o final da história deste homem. A palavra de Deus diz que quem vai reinar no seu lugar é Jorão, não, é Jorão, que é o mesmo nome, Georão, é semelhante. Ele vai ser o rei agora do Reino do Norte. Ele não é filho de Acasias, porque ele não deixara filho está registrado na palavra, e é o seu irmão Jorão que vai reinar no seu lugar. Quando o seu irmão começa a reinar, Jeorão, filho de Josafá, estará reinando em Judá. É o que a palavra de Deus nos registra. Então, Elias,
o autor traz aqui no outro tópico, foi um profeta corajoso. Chegar diante deste rei, provavelmente ele poderia querer matar Elias, né, ser convidado diante da presença do rei por oficiais, e ele vai porque ele é um homem corajoso, que está zeloso e que está fazendo tudo conforme a palavra de Deus. A coragem de Elias é porque ele servia a um Deus verdadeiro que estava com ele. Por isso que ele vai, ele entrega a mensagem e ele sabe que o Senhor estará cuidando de tudo. Ainda vemos as qualidades de Elias, o autor as cita aqui no livro de apoio. Ele diz que Elias tinha intimidade com Deus, pois este lhe ordenou que interpelasse e impedisse os mensageiros do rei por divina revelação. Elias mostrou seu zelo em promover a adoração a Deus de Israel. Ele está citando aqui as qualidades de Elias. Ele tinha clareza e assertividade na sentença, pois previu a morte do rei. Elias foi o profeta que Deus falou com riqueza de detalhes para encontrar-se imediatamente com os mensageiros no caminho de Ecrom e assim entregar uma mensagem. Humanamente falando, seria impossível alguém conhecer com antecedência, mas porque ele era um homem de Deus, não é? Somente os mensageiros sabiam da ordem do rei, mas o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, ordenou a Elias que interrompesse o desígnio equivocado do rei. Os mensageiros nem chegaram a Ecrom. Eles voltaram no meio do caminho, contrariando a ordem do rei e obedecendo Elias. Por quê? Porque ele era um homem de Deus e eles viram ali a autoridade do servo do Senhor. É muito importante, vou terminar aqui o comentário dessa lição, nós termos o nosso relacionamento com Deus como um bem precioso, tomando muito cuidado com as coisas que nós guardamos no nosso coração, que pode se tornar uma forma de idolatria, não é? Nós não vemos hoje um cristão ou qualquer pessoa que serve a Deus, que já aceitou Jesus, adorando diante de uma imagem. Mas muitas vezes as pessoas guardam nos seus corações valores que se opõem ao Evangelho. Então, nós precisamos cuidar disso. Que Deus esteja sempre em primeiro lugar em nosso coração, que nós possamos estar vigilante, não é? Tirando ou repreendendo toda forma de idolatria que se instala em nosso coração e que possa vir a atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. É preciso finalmente deixar claro que o pecado pode destruir a nossa vida com Deus, assim como destruiu a vida de Acasias. Não podemos ser condescendentes com ele, devemos andar sobre a direção do Espírito Santo. Amém? Então era isso que eu tinha para falar dessa lição. Quero, neste momento, agradecer a Deus por esta oportunidade, pedir a Ele a bênção sobre a sua vida, sua casa, sua igreja, sua escola dominical, né? Porque você pertence a uma escola dominical e deve frequentá-la e levar a sua família, levar seus filhos. Não deixe seus filhos em casa, leve-os nos cultos que você estiver, leve seus filhos, leve também na escola dominical, esteja com ele, para que esse crescimento se dê de forma tranquila, no nome de Jesus. E assim eu agradeço.